Alô, torcida do Mengão, aquele abraço, saudações do mais querido, tudo bem com vocês? Então, ainda na vibe, né, naquele clima de alegria, né, de satisfação por ter ganho a Supercopa do Brasil ontem, de ter batido o Botafogo, né? Mas eu tô trazendo aqui, cara, uma observação que eu fiz, né? Não chega a ser uma polêmica, só um pouquinho, né? Uma polêmicazinha de nada, assim, nada de terremoto, nada de assombroso, não. Mas é com relação, né, ao, ao jornalista, né, o apresentador do Seleção Sport TV, o André Rizek, que não é nada contra a pessoa, nada. Ele trouxe até uma observação, um fato, uma análise até que nos deixa, né, nós como flamenguistas, né, nos deixa até felizes, assim, né, atiça um pouco a vaidade e tal, né, que ele disse o seguinte, eu já vou trazer aqui, né, e causou uma certa insatisfação por parte, né, de botafoguenses e principalmente de tricolores, né, e eu assim, ele está no perfeito direito né, de profissional que ele né, foi pertinente sim o que ele trouxe, né, ele tweetou lá, né, ele colocou lá no Twitter dele, nas redes dele lá, né, e fez o trabalho dele, ok, até bem observado, só que assim, eu como flamenguista, né, e acredito que muitos flamenguistas também vão concordar com o que eu falo, né, deixa eu trazer logo aqui, né, deixa eu trazer logo aqui a, a análise dele, tá aqui, ó, é isso aqui que ele colocou, né, olha aqui. Aviso de Rizek foi referente ao bom futebol apresentado pelo Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Obrigado. O rubro-negro venceu o Botafogo com autoridade para conquistar o primeiro título nacional da temporada de 2025. Show. Por outro lado, o Fluminense passa por um momento de instabilidade, consequência de resultados ruins no estadual. Aí ele colocou aqui: o torcedor que tem mais motivos para se preocupar com o amasso do Flamengo hoje nem é o Botafogo, nem é o do Botafogo, é o do Fluminense. Boa noite. Publicou ele no X, né, no antigo Twitter. Cara, aí o que acontece? Vamos lá. Vamos analisar isso daqui. Né? Inclusive tem torcedor aí do Botafogo xingando, tem torcedor do Fluminense aí colocando que ele é maluco, que quem tem motivo para se preocupar, né? Vou até botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. 35 anos de jornalismo. Pô, não existe ter medo do Flamengo, né? Os caras têm memória curta, né? Os tricolores têm memória curta. Ó. Não existe ter medo do Flamengo. Fla-Flu é outra competição, amigo. Venceremos como normalmente ocorre. Ai, esses tricolores, cara, é hilário. É hilário, né? Pô, acho que os rivais, eles têm memória curta, né, cara? A memória deles é muito curta, né? Então, voltando aqui, né? Eles esquecem que eles são trivices pra gente aí, eles esquecem que a gente eliminou eles da Copa do Brasil aí recentemente, com o gol do Arrascaeta, no aniversário do Arrascaeta, eles se esquecem que a gente eliminou eles de Sul-Americana, que a gente é o maior campeão estadual e que a gente tem... Fluminense não incomoda a gente nada, com todo respeito, não tô querendo desfazer não, tá? Mas não incomoda a gente nada. Mas sobre esse Twitter aqui do Rizek, né? Não tenho nada contra a pessoa dele, aliás, não tenho nem conhecimento aprofundado, né, sobre a pessoa do jornalista aí, né, em questão, né? Só que, legal, né, pelo momento que o Flamengo vive, ele ressaltou aqui que pelo momento que o Flamengo vive, né, o Fluminense tem que ficar bem preocupado, né, tem que colocar as barbas de molho aí né, por conta desse confronto aí que vai acontecer no sábado, né? Cara, beleza, ok, muito bacana. Só que eu e acredito que muita gente,
Cara, eu não tô desfazendo do estadual não, tá, gente? Eu não tô aqui fazendo campanha contra o estadual, muito pelo contrário. O estadual, ele tem a sua história. Eu já vivi momentos maravilhosos, mágicos dentro daquele Maracanã, né, em jogos de estadual, né, em campeonatos estaduais, né. Eu já falei até no primeiro vídeo que eu coloquei nesse canal, eu tava lá naquele gol do Pet, que foi uma coisa assim indescritível, não vem ao caso aqui eu ficar detalhando, todo mundo sabe que foi uma coisa assim, poucas vezes vistas no futebol, né. Eu já vi também jogos de adversários do Flamengo, jogos históricos contra o Flamengo, né? É, eu vi, por exemplo, vou botar aqui em 1988, tá bem vivo na minha memória, olha só, faz tempo, hein? Um jogo contra o Vasco que, nossa, que jogo foi aquele, né? Eram 3 jogos para decidir o estadual, né? E o Vasco tinha um grande time. E o Flamengo vencia o jogo por 1-0 com o gol do Bebeto, que eu nem sou fã do Bebeto, tá? Não vou, né? O Bebeto, pra mim, é um cara. Uma hora ele é Flamengo, outra hora ele é Vasco, outra hora ele é Flamengo de novo, né? Eu acho que ele, assim, ele é mercenário, né? Ele vai mais para onde a maré tá levando ele, assim, ele vai. Né? Então, assim, não sou nem muito fã dele, mas a gente vencia o jogo por 1-0 com o gol dele, e a gente tava naquela, né? Se a gente vencesse aquele jogo contra o grande time do Vasco que era na época, que o Vasco tinha na época, né? A gente tinha uma chance de, né, de igualar ali a pontuação e tal e ir para o jogo final de igual para igual com chance de ser campeão. Só que aí o Vasco virou o jogo, né? Com um golaço do Bismarck de fora da área, que era um jogadoraço, meio campo que jogava muita bola, os mais antigos aí lembram muito bem. E aquele clássico gol do Romário, dando balãozinho no Zé Carlos e fazendo gol de cabeça, né? Eu tenho isso muito vivo na minha memória, essa imagem. Eu era garoto, molecão, mas estava lá né, no meio da torcida do Flamengo ali, ficava ali perto da raça ali, né? Entre a raça ali e a torcida jovem, ficava no meio ali. E o Romário fez esse gol, né? Inesquecível. E vi gol de Rodrigo Mendes, vi grandes momentos de estaduais, né, de campeonato estadual. Só que o tempo passou e as coisas mudaram, né? Até porque nessa época que eu estou falando aqui, os times brasileiros nem frequentavam muito a Libertadores. Era difícil, eram só 2 vagas. Até um certo tempo era o campeão brasileiro e o vice. Depois, com a Copa do Brasil, com a chegada da Copa do Brasil, passou a ser o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Eram 2 vagas. Hoje em dia, abriu a porteira, a gente tem aí, sei lá, quase 10 vagas aí, e os times brasileiros começaram a frequentar, né, a ser figurantes mais ativos, né, a figurar mais, né, não figurantes, né, são até protagonistas, né? Tem até Flamengo, os times brasileiros alcançaram aí um número de conquistas expressivo, né? Então as coisas são diferentes hoje. E o campeonato estadual já não é mais aquela cereja do bolo, já não tem mais aquela expressividade que tinha há tempos atrás, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, nós flamenguistas, eu flamenguista, eu tô pouco me lixando pra esse jogo com o Fluminense. Com todo respeito ao Fluminense. Mas hoje, nesse momento, o Fluminense tem tanta importância pra mim quanto o Olaria. Com todo respeito ao Olaria e com todo respeito ao Fluminense. Mas é o momento atual. Entendeu? Tem tanta importância pra mim contra um Madureira, contra um Olaria, quanto a um Madureira e um Olaria. Porque o Fluminense não tá me dizendo nada no momento. O jogo do ano passado, sim, a gente queria ganhar, né? Que foi o único jogo que o Felipe Luiz perdeu, estava chegando também, né? Inclusive teve um tricolor que botou aí, eles esquecem, o Rizek esquece que a única derrota do Felipe Luiz foi pro Fluminense. Sim,
no começo do trabalho, acredito que ele aprendeu muito com aquela derrota, né? Até porque os 2 gols do Fluminense foram ali no lado do Ayrton Lucas, que é um lateral que avança muito, né? E, cara, mas no momento eu não vejo. Naquele jogo a gente que precisava ganhar para ainda ter algum respiro no Campeonato Brasileiro, para ainda ter alguma esperança, alguma chama acesa de buscar aquele Campeonato Brasileiro. Infelizmente não deu. Mas agora, Campeonato Estadual contra esse Fluminense, que vem de uma temporada assim pavorosa, que brigou para não cair até a última rodada. O que o Fluminense aspira esse ano? Pode acontecer de surpreender? Claro que pode, futebol é jogado. Mas, cara, vamos lá. Onde é que eu quero chegar com isso? Será que vale a pena arriscar a integridade física, o desgaste físico dos nossos jogadores por esse jogo aí contra o Fluminense? Será que vale a pena? Eu acho que não. Com todo respeito ao estadual, com todo respeito a todo mundo. Mas eu acho que não, né? Porque, cara, o Fluminense contra o Flamengo, ele vem, é o jogo da vida deles. Eles perdem para todo mundo. Contra o Flamengo, eles querem jogar o jogo da vida. E quando não dá na bola, eles abrem a caixa de ferramentas para bater, sim. Aquele John Arias, cara, vocês podem pegar aí os últimos jogos. O que ele bate contra o Flamengo é uma coisa de maluco. É bom jogador? É ídolo deles lá? Acredito que sim. Sem dúvida nenhuma é um bom jogador. Mas contra o Flamengo, eu acho que ele já para querer intimidar, ele vem pisando no tornozelo. Cara, ele veio pisando no tornozelo do Arrascaeta. Ele vem pisando no Gerson. Eles abrem a caixa de ferramentas mesmo para bater. Quando eles veem, eles são assim, ainda mais na temporada passada, que tinha o Fernando Diniz, que tinha lá o Felipe Melo. Então eles deviam ter a seguinte ideia de jogo contra o Flamengo. O time deles é mais qualificado. Se a gente não tiver conseguindo ganhar na bola, meu irmão, se tiver que dar uma pisadinha no tornozelo ali de um ali, faz porque eles são assim. Aquele Diogo Barbosa fica brabo contra o Flamengo, fica, né, quer brigar, quer encrenca. Na época, aquele Nino, né, meteu a mão no pescoço do Gabigol pra tumultuar mesmo. Então, assim, o que o Flamengo tem a ganhar, tá? Com todo respeito ao Rizek aí, mas o que o Flamengo tem a ganhar com esse jogo contra o Fluminense? Sabe o que eu faria? Eu mataria 2 questões com uma pancada só. Eu preservaria os principais jogadores do Flamengo, a constelação ali, né, os craques ali, Arrascaeta, De La Cruz. De La Cruz é um cara, é um baita no jogador, mas é muito sensível, né? É aquela coisa vou fazer um paralelo rápido aqui, é aquela coisa do cristal, que ele é muito bonito, mas qualquer coisa ele quebra. É o De La Cruz, é o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique. Eu não colocaria esses caras não, cara. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu não sou a favor dessa coisa de poupar, não. Sou muito contra essa coisa de poupar. Mas numa situação específica como essa, eu pouparia contra o Fluminense, sim. Eu daria minutagem para esses garotos aí, pro Wallace Ian, pro João Vitor, pro Daniel Salles, pra esse Pablo Lúcio, se eu não me engano. Botaria o Matheus Gonçalves, que é muito guerreiro, que é um jogador muito. É um garoto que tem muita vontade, muita raça e tem habilidade. Então eu mataria 2 questões com uma pancada só. Eu preservaria os meus jogadores, os principais, e daria minutagem para os garotos. Simples assim. Por quê? Porque a gente visa competições a médio e longo prazo. A gente não precisa de estadual agora, gente. A gente não precisa de estadual. Entendeu? Mais lá para frente no estadual, um jogo decisivo mesmo, até colocaria uma peça mais refinada ou outra, né? Mas eu preservaria o máximo, porque o nosso foco agora, hoje, nessa temporada, Libertadores, Super Mundial, tem o Brasileiro e tem a Copa do Brasil. Acho que nessa ordem aí, né? Super Mundial, Libertadores, tal, né? Brasileiro, Copa do Brasil. Então são competições pesadíssimas. Nós vamos ter um calendário pesadíssimo, ultra desgastante. Então, assim,
com todo respeito ao Rizek, cara, agradecemos pelas palavras, né? Pelo reconhecimento que ele colocou aí, né? O rubro-negro venceu o Botafogo com autoridade para conquistar o primeiro título nacional da temporada. Entendeu? Uma vitória categórica e tal. Mas tem o jogo contra o Fluminense e o Fluminense tem que abrir o olho. Cara, a gente tá pouco se lixando pro Fluminense. A gente dá a devida importância, né, pro estadual, guardadas as devidas proporções. O que eu faria se eu fosse Felipe Luiz e comissão técnica? Vamos com moderação. Moderação. Porque no final do ano não vai ser o estadual que vai dizer o que foi a temporada, não. Muito pelo contrário. O que vai dizer o que foi a temporada são as grandes competições. Então não adianta cometer o erro do ano passado, que colocaram todas as fichas no estadual e quando chegou no meio da temporada o De La Cruz estava pifado. O De La Cruz jogou muito estadual, chegou lá no meio do ano, Copa do Brasil, o De La Cruz deu PT. O Arrascaeta também, toda hora com a mão ali na virilha. Entendeu? Joelho. Então não adianta a gente querer... eu sei que tem muito torcedor. Claro, quando chega na hora do Fla-Flu, dá aquela empolgação. Pô, é Fla-Flu. Claro, é Fla-Flu. Tem que dar os méritos, né? Tem que reconhecer que é um grande clássico. Sempre foi. Tem história. Tem muita história. Vai ter muito torcedor que, não, tem que ganhar. Não, vamos ganhar do Fluminense, não sei o quê. Mas, gente, chegar no final do ano, ninguém vai lembrar desse jogo. Essa é que é a grande verdade. Valeu, rapaziada? Então, meu recado é esse, né? Dito isso, valeu? Alô, torcida do Mengão, aquele abraço, saudações, beleza? Assim que eu puder eu tô voltando, beleza? Vocês não perdem por esperar. Peço a vocês que se gostaram aí do conteúdo, deixa o like, se inscreve aí no canal Planeta Mengão React, para dar aquela força, não custa nada, é 0,800, só apertar um botão aí e se inscrever, pra gente continuar aqui trazendo debates aí mais, né, descontraídos, mais sérios também, né, mais relevantes e intensos. Valeu, rapaziada. Valeu!